Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 783 quase matando um aliado. A lâmina do deus da morte e o martelo de guerra de Paternoster exigiam 300 de poder divino. A bênção da alma de Morphest dava a Ni-Yan apenas um ponto de poder divino. No entanto, esse um ponto permitiu-lhe ver um raio de esperança. Como o status existia, ele teria a oportunidade de aumentá-lo lentamente mais tarde. Essas armas eram equipáveis afinal. Ni-Yan examinou sua janela de personagem e notou algumas mudanças. Por exemplo, skills como Backbreaker causavam dano adicional. Ao mesmo tempo, ao lutar contra um demônio ou chefão, independentemente do nível, ele tinha uma grande chance de quebrar a armadura. Outros status como pulo ou foco também mostraram grandes transformações. Essa foi uma ótima colheita. Depois de ver Ni-Yan sair da cabana e deixar a barreira, os outros se aproximaram. Como foi? Você conseguiu algo bom? Xie Yao também olhou para Ni-Yan com olhos expectantes, esperando calmamente por sua resposta. Eu recebi uma missão para matar um Lorde demonificado. É bastante perigoso, mas como já estamos aqui, não há como voltar agora. Se falharmos, bom, só podemos voltar morrendo de qualquer maneira. Ni-Yan disse. Ele já havia tomado sua decisão. Um peso enorme foi tirado do seu coração. Se ele estava destinado a fracassar, significava que a lâmina do deus da morte e o martelo de guerra de Paternoster não deveriam ser dele. Tudo o que ele podia fazer era tentar o seu melhor. O resto seria por conta do destino. Um Lorde demonificado? Que nível? Nível 180. Oh, meu Deus, um Lorde demonificado nível 180. Em que mundo somos pários para isso? Porra, aquele Lorde demonificado nível 130 já era forte o suficiente para massacrar todo o seu caminho na Fortaleza Clemency. Não consigo imaginar como seria um nível 180. Todos eles viram vídeos da batalha na Fortaleza Clemency e sabiam o quão assustador era a existência de Lordes demonificados, para não falar do fato de que era um nível 180 dessa vez. Como essa é uma missão e você cumpriu os requisitos para recebê-la, isso deve significar que tem algum tipo de método especial para derrotar o chefão. Você encontrou alguma pista? Smoke Stab perguntou. Sim, achei. Acho que precisamos confiar no martelo de guerra de Paternoster. Mas, como? Ainda não sei. Ni-Yan respondeu. Ele estava ruminando as palavras finais de Morphest, tentando encontrar cada pequena dica e pista escondida nelas. Vamos procurar pelo Lorde demonificado primeiro. Smoke Stab perguntou. Você está certo. Vamos encontrá-lo primeiro e depois elaborar um plano. Ni-Yan assentiu. Ni-Yan chamou Sam, Mistaken Smile e os outros ladrões de volta. Depois disso, a equipe partiu para o cume. Olhando para cima, grandes nuvens de fumaça negra subiam para o céu. Este era um vulcão ativo. Segundo Morphest, Dracuro estava acorrentado na cratera. Os 21 jogadores percorreram o caminho escarpado em direção ao cume. Cerca de 15 minutos depois, eles chegaram à beira da cratera. Gases nocivos encheram o ar aqui. Alguns membros da equipe começaram a sentir tonturas e falta de ar. Rápido, todos, bebam uma poção do transe espiritual. Todos pegaram as poções do transe espiritual de suas bolsas e as beberam. De repente, a respiração deles parou. Mesmo se eles estivessem atravessando a fumaça nociva agora, não poderia afetá-los nem um pouco. Essas poções do transe espiritual foram criadas pelos vários sábios alquimistas da loja de poções Noite Estrelada. Havia apenas 70 dessas poções no total. Dividindo-as igualmente, eram apenas 3 por pessoa. Cada poção tinha uma duração de aproximadamente 5 horas. Depois de andar pela cratera, eles se reuniram novamente. A fumaça aqui era bastante densa. Olhando para baixo, eles podiam ver fracamente a lava que se agitava ao redor, ocasionalmente soltando bolhas de gás. Um calor abrasador assaltou seus sentidos. Não vejo um caminho para baixo. Chefe, o que fazemos? Vou descer e dar uma olhada primeiro. Ni-Yan disse. Grande irmão, podemos descer com você. Agora também temos anéis rastejantes. Sam disse. Ni-Yan sempre aproveitou ao máximo a habilidade do anel rastejante. Naturalmente, depois de descobrir o quão útil era, eles partiram para conseguir um para si. Alguns acharam um em regiões selvagens e outros compraram no mercado. Esse item se tornou uma ferramenta essencial para fazer parte dessa equipe. Parece bom. Vamos nos separar e procurar. Ni-Yan assentiu. Assim, eles cobririam um pouco mais de terreno. Bem, o que estamos esperando? Mistaken Smile disse. Ele ativou o anel rastejante e começou a descer a cratera. Os outros seguiram rapidamente. Ni-Yan pulou para dentro da cratera quando seu corpo despencou rapidamente. Olhando para cima, ele viu várias silhuetas rastejando nas paredes como um bando de lagartos. A cratera tinha mais de 50 metros de profundidade. Quando Ni-Yan caiu em direção à lava, o calor ficou mais e mais intenso, ameaçando assá-lo vivo. No último segundo ele estava prestes a lançar uma linha de teia em uma parede próxima, quando uma ideia passou por sua cabeça. Ele rapidamente tirou o coração do Kill de fogo de sua bolsa e ativou sua habilidade e a habilidade da joia Federfall. O peso de Ni-Yan foi instantaneamente reduzido a quase nada quando sua descida diminuiu para um rastejamento e ele pousou suavemente na lava. Desde que ele era tão leve, seus pés nem mesmo quebraram a superfície, permitindo que ele andasse sobre lava.
Se fosse um jogador normal, o dano de fogo ao fazer contato com a lava os mataria instantaneamente. No entanto, graças ao coração do Kyo de fogo, Ni Yan nem sentiu o calor da lava. Ele podia se mover livremente e facilmente. Ni Yan sentiu uma membrana fria de energia cobrindo todo o seu corpo, isolando-o do calor intenso do lado de fora. Olhando em volta, ele estava no meio de um lago de lava com aproximadamente 500 metros de diâmetro. Nos limites das paredes, a cerca de 6 metros acima da lava, havia mais de 2 dúzias de cavernas escuras que levavam a quem sabe onde. Provavelmente esse era o caminho a seguir. Procurar por essas cavernas era uma obrigação. Ele foi até uma delas. Quando Ni Yan colocou os pés na caverna, ele sentiu uma voz chamando-o. Era o som de um demônio, fazendo com que ele se sentisse um pouco tonto. Ele balançou a cabeça e manteve o foco. Vendo Ni Yan andando em cima da lava como se ele fosse algum tipo de messias, os outros ficaram todos pasmos. Que tipo de habilidade era essa? Quando eles estavam prestes a perguntar Ni Yan, notaram ele entrando em uma das cavernas. Pensando um pouco, eles decidiram adiar a pergunta para mais tarde. Cada um deles entrou em uma caverna e começaram a procurar ao redor. A topografia deste lugar era incrivelmente complicada com passagens sinuosas que se conectavam como uma espécie de labirinto. Para piorar a situação, um ar quente escaldante os atacava e sons bizarros ecoaram das paredes. Confiando em seus sentidos, Ni Yan explorou cuidadosamente. Um brilho vermelho veio das profundezas das cavernas. Parecia que havia lava aqui também. Quando o vulcão entra em erupção, esses caminhos são preenchidos até a borda de lava e quando a erupção termina, a lava recua naturalmente. Quando Ni Yan estava prestes a ir mais fundo na caverna, um sentimento peculiar o assaltou, como se algo estivesse lentamente se aproximando dele. Os olhos de Ni Yan brilharam com uma luz fria. Ele parou e concentrou seus sentidos. Em pouco tempo, ele se trancou na posição da outra parte. Essa presença estava localizada a cerca de 1 dúzia de metros dele. Ele não tinha ideia de que tipo de criatura era. Antes que confirmar o que era o outro lado, Ni Yan não se atreveu a tomar nenhuma ação, nem ativou a Eye of Truth. Essa skill tinha suas vantagens. E isso era enxergar através do stealth e detectar qualquer coisa escondida nos arredores. No entanto, ela também tinha suas falhas, na medida em que revelava seu paradeiro. Como Ni Yan já havia localizado a posição da outra parte, não havia necessidade de ativar a Eye of Truth. Sentindo o outro lado se aproximando, Ni Yan subitamente disparou para frente, a espada de Zenard esfaqueou na velocidade da luz. KLANG. Faíscas voaram por toda a parte enquanto a outra parte pareou o ataque de Ni Yan. Boa reação. Ni Yan de repente se inclinou para frente e seguiu com um golpe de cotovelo. Bang! O outro lado apressadamente levantou seus braços para bloquear. Embora o ataque de Ni Yan tenha sido bloqueado, o poder por trás do golpe ainda fez o oponente voar. Os dois se materializaram do stealth. O outro lado era um ladrão? Poderia ser um monstro humanoide? Na escuridão, Ni Yan conseguiu distinguir fracamente a silhueta do oponente. Mas, ele não tinha como ver a aparência dele. Após o golpe de cotovelo, Ni Yan estava prestes a usar uma skill de controle de multidão para prender o outro lado. Para não lhe dar uma chance de escapar, seus movimentos foram decisivos e brutais, não deixando o menor espaço para erro. Nesse momento uma voz soou. E espera, sou eu. Ao ouvir essa voz, Ni Yan parou. Na verdade, era o Shadow Killer. Essas cavernas estavam interligadas. Mesmo que os dois tivessem entrado por entradas diferentes, eles se encontraram. Eu pensei que você era um monstro. Desculpa. Que bom que você chamou. Eu estava prestes a te matar. Ni Yan disse. Ele quase matou o Shadow Killer. Shadow Killer se levantou e espanou a poeira. Nesse momento, seus 2 braços estavam dormentes. Ele nem conseguia segurar suas adagas direito e havia perdido mais da metade de sua vida. Foi apenas uma curta troca. Mas ele quase acabou sendo morto. Olhando para Ni Yan, ele não pôde evitar murmurar internamente. Esse cara está ficando cada vez mais overpower a cada segundo. Agora mesmo, ele estava em completa desvantagem desde o início. Ni Yan o notara primeiro e quase o matara sem que ele percebesse alguma coisa. Somente no último momento ele notou algo e conseguiu levantar a guarda a tempo. Nesse tipo de situação, ele não conseguiu reagir nem um pouco. Se ele não tivesse chamado Ni Yan, ele provavelmente seria um cadáver no chão agora. Graças a Deus que ele conseguiu identificar Ni Yan através do seu estilo de combate. Cerca de meio ano atrás, Shadow Killer ainda era capaz de trocar alguns movimentos com Ni Yan. Mas agora ele estava impotente. O espaço entre os dois cresceu de um pequeno espaço para um abismo intransponível. Ele não era mais páreo para Ni Yan. Shadow Killer originalmente queria lutar com Ni Yan algumas vezes para conseguir algumas vitórias. No entanto, nessa única troca, ele desistiu completamente do pensamento. A diferença entre eles era grande demais. Ele só seria espancado se ele viesse procurando uma luta. Talvez fosse melhor assim. Uma miríade de emoções complicadas brotou em seu coração.